Então, vamos lá. Obrigado, Leide. Obrigado pelo convite não, por ter aceitado o convite. A Leidiane, para quem não sabe, mas a maioria das pessoas conhece a Leidiane para mim é uma referência. A Leidiane eu entrei no INEC em 2004, né? Sim. E logo em seguida a Leidiane foi promovida a RH, DH do Estado. Então de lá para cá ela é uma pessoa que vem contribuindo muito com a minha carreira. A Nega entrou, Nega, seja bem-vinda. E ela contribui muito para a minha formação. E aí a gente estendeu, além de sermos colegas de trabalho, nós somos amigos, nossa família, né? Nós somos muito amigos e gostamos um do outro, né? Então, Leide, muito obrigado pela amizade, muito obrigado pela casa, pelo carinho e pelo cuidado que você tem me ajudado nessa minha trajetória profissional, tá? Aqueles que não me conhecem, que estão vindo aí através das redes sociais da Leide, eu me chamo Moisaí, trabalhei no INEC, no Crédito Amigo e no Agroamigo durante 14 anos, juntando os dois momentos, né, nas duas funções. E hoje eu trabalho, tenho uma empresa chamada Result, a gente está nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, buscando contribuir através do desenvolvimento de lideranças, de equipe de vendas, equipe de alta performance. E aí nós buscamos, nesses dias, fazer lives para contribuir com as pessoas. E também, de uma certa forma, contribuir com a gente mesmo, porque aí, na medida que a gente se prepara, busca aprendizado, a gente também contribui com as pessoas. Neide, eu queria que falasse um pouquinho sobre você, porque pode ser que algumas pessoas não te conheçam, né? Tá ótimo. Então, pode deixar. Gente, boa noite. Agora o oficial. É uma alegria muito grande. Mozaí, agradeço pelo convite, né? É uma honra. Você também é uma pessoa muito querida para mim, toda a sua família. Como você falou, acompanhei sua trajetória, né, profissional e é muito bom estar aqui. Então, eu sou Leidiane, gente, para quem não me conhecia, né, ainda. Leidiane, sou casada com o Robson, tenho dois filhos, Laís e João Vitor. E eu já estou nessa jornada há 15 anos, né? Trabalhando na área de gestão de pessoas e para grande honra, sempre no INEC, né? Crédito Amigo, nosso parceiro. Então, já são mais de 15 anos atuando na área de RH e atuo na função, né? Estou na função de coordenadora de DH do Estado, né? Do Maranhão, para o programa Crédito Amigo, nosso parceiro, com muito amor, com muita alegria. E, né, tenho a minha formação em secretariado bilíngue, fiz especialização em gestão de pessoas e também tenho a formação em mentoring, né, na mentoria. E é uma honra estar aqui e carinhosamente queria agradecer a todo mundo que está aqui, gente. Todo mundo é muito especial, né? A minha família, os amigos, toda a equipe do INEC Maranhão, vi pessoas aí da Bahia, né, de outros estados, amigos queridos, a minha equipe de DH, a equipe da gerência, todo mundo, os amigos, queria agradecer a participação de vocês para a gente construir esse bate-papo hoje, né? Então, todo mundo tem que compartilhar, né? Participe, interaja com a gente, porque a experiência, né, e compartilhar aqui é coletivo. É isso, Mozaí? É verdade. Então vamos lá. Leide, eu quero dizer que parabéns, você já bateu um novo recorde nas nossas lives, viu? O recorde foi batido. Pessoal, fiquem aí, tá? Então vamos lá. Falar de gestão de carreira, né? Como eu falei, é um tema muito atual e muito necessário nos dias de hoje. Então, de que forma que eu, enquanto profissional, eu, enquanto pessoa, cuido, administro a minha carreira, né? E Certo. para começar, eu queria deixar uma pergunta para a gente refletir durante todo o nosso bate-papo. Quem é o presidente da sua vida? Né? Então essa é uma pergunta que ninguém precisa responder agora, você refletir. Quem é o presidente de sua vida? Tá? Quando a gente fala de gestão de carreira, nós vamos ver muito essas palavras, essa frase nessa nossa discussão. E aí, Leide, eu querendo estudar mais um pouquinho, eu trouxe um conceito que eu queria que tu me ajudasse. Se não tiver certo, fala, ó, Moisés, não é bem assim, vamos melhorar esse conceito. Mas, Luan, o que é gestão de carreira? É um planejamento consciente, né, das atividades e engajamento de uma pessoa na sua projeção profissional. Olha que interessante. É um planejamento consciente. Então, a pessoa ela toma consciência da necessidade de se planejar, da necessidade de se desenvolver, e mais que isso, ele se desenvolver tanto em atividades quanto em engajamento. Falando, oh, você precisa colocar duas forças aí. Umas em busca da atividade e um forte engajamento para que isso possa acontecer. Para que você consiga fazer sua projeção profissional. É isso mesmo, Leide? Esse é o Olha, conceito de gestão de carreiras? perfeito, né? Você assim, foi bem assertivo nesse trazendo esse conceito para a nossa reflexão. E eu sei que muitas pessoas agora estão com as fichas caindo
em relação à sua pergunta que você fez, que foi, né, tocou bem a gente, né? Quem é o presidente, né, da sua vida, da sua carreira? E é muito importante, né, Mosai, a gente fazer a gestão da nossa carreira, porque anteriormente essa era uma responsabilidade muito das empresas, né? As empresas tinham essa preocupação de estar ali desenvolvendo, né, a carreira do seu colaborador, do seu profissional. Mas hoje a responsabilidade é nossa. Né? Nós precisamos protagonizar a nossa carreira, fazer a gestão da nossa carreira, porque o mundo mudou, o mercado de trabalho também está muito desafiador, muito dinâmico, né? A gente vive aí, né, o mundo VUCA, né? Então a gente precisa acompanhar, né, esse cenário. E para isso, nada melhor do que nós mesmos fazer a gestão da nossa carreira, como você bem conceituou, né? Então você é o responsável. E tem que ser de forma consciente, de forma planejada. Então a gente precisa, de fato, né, passar, pensar, e hoje acho que nós queremos fazer muito essa provocação aqui, né, nessa oportunidade de bate-papo com vocês, né? Vocês aí estão fazendo a gestão da sua carreira ou está delegando, né, para a sua empresa, para o seu líder, para alguém da sua família, está terceirizando essa responsabilidade? Pois sabe que essa responsabilidade aí é nossa, né? Então você precisa fazer a gestão da sua carreira para garantir a sua empregabilidade, né? O posicionamento no mercado de trabalho. Isso quando você é colaborador de uma empresa. Mas você também, enquanto empreendedor, né? Enquanto empresário, também precisa manter a sua empresa bem posicionada no mercado, né? E para isso é importante fazer a gestão da carreira. Perfeito, Leidiane, perfeito. Só quer dizer que nós batemos o mais de 70 pessoas, estão chegando nos 80, viu, Leite? A Leidiane falou sobre o mundo VUCA, né? Essa Sim. muvuca que está acontecendo no mundo, né? E o que é para algumas pessoas que talvez ainda não conheçam o termo? Então, o que é esse mundo VUCA? Volátil, ou seja, é um mundo que as coisas mudam com uma velocidade muito rápida. É um mundo de uma incerteza, então, pela velocidade que as coisas acontecem, tudo é muito incerto. É um mundo complexo, a incerteza traz a complexidade, ou a complexidade traz a incerteza. E é um mundo ambíguo. Então, é um mundo de possibilidades. As pessoas não têm a resposta certa. As pessoas não têm a resposta certa do que está acontecendo. Eu estudando, eu entendi que assim, a gente precisa, nesse momento, passar pelo processo da experimentação. Porque não tem nada certo. Não tem as pessoas estão muito... Eu até falei com o Alan na live com ele. As pessoas estão muito... Os 3 passos para o sucesso, as 7 dicas, as 7 competências que vão te levar ao sucesso. Eu não sei de onde tirar tanta receita pronta, porque nesse momento que nós estamos, não tem receita pronta. Então, é um momento que nós precisamos de experimentação. Perfeito. E aí, Leide, eu trouxe alguns indicadores de alguns estudos que eu verifiquei para a gente entender em que mundo nós estamos e qual é a importância desse bate-papo que a gente está tendo hoje, para esse momento. O primeiro é que as mudanças são disruptíveis. Ou seja, nós talvez não estejamos passando por um processo de adaptação, mas estamos passando por um processo disruptivo. O que é disruptivo? É acabar com o modelo anterior e seguir um modelo novo. Então, muitas coisas que estão acontecendo, nós estamos precisando romper com o modelo tradicional. Não é simplesmente, eu vou me adaptar. Não é uma adaptação. Muita coisa está precisando, sinceramente, romper com o modelo tradicional. 47%, a gente estava até conversando sobre essa pesquisa, 47% dos empregos atuais irão desaparecer nos próximos 10 anos, porque a previsão aqui é para 2030. Não é a previsão daquela que o mundo ia acabar, né? Mas é a previsão de 2030 que 47% dos empregos atuais deixarão de existir nos próximos anos. E a gente tem visto muito isso. Por exemplo, eu procurei saber que profissões estão ameaçadas. E aí, antes de dizer quais profissões, eu queria dizer assim, se tranquilize. Se a gente chegar a falar que é sua profissão, não se preocupe. Está falando que elas não serão da mesma forma, né? Sim. Ou acabarão ou não serão da mesma forma. Você vai precisar se reinventar para estar inserido no mercado. Mas como eu falei, tudo é conjecturação. Então pode ser que a gente esteja falando o que vai acontecer o mesmo, como a gente pode estar falando asneira, que daqui a amanhã não é mais essas coisas que vão acontecer, tá? Então tenha maturidade para entender que são sinalizações. Então, por exemplo, anestesista, né? Eu vi que é uma profissão que talvez será substituída por robôs, porque robôs vão dar anestesia no lugar desses profissionais.
Pilotos de avião, analista de investimentos, contador, auditoria, né? Então são várias, eu não vou listar todas, mas é só para dizer que algumas atividades, e qual que eles fazem a diferenciação? Eles falam o seguinte, são atividades que têm uma rotina repetitiva ou de conhecimento muito específico. Então, me chamou muita atenção. Então, as atividades que estão ameaçadas são atividades, tinha aqui, ó, de recrutador, de RH. E eu lembrei que o INEC lançou agora como é que é o nome da... nós estamos trabalhando com a GAMP, uma plataforma de Pronto, que é o que a... realização. Isso. Perfeito. Eu disse assim, não, ó, essa aqui já foi. Então, recrutador, não na sua totalidade, porque em alguma etapa talvez precise ainda da pessoa. Sim. Mas a inteligência artificial, que era o que eu estava pensando agora há pouco, já chegou e algumas atribuições já foram, não que saíram do mercado, mas estão precisando passar por um processo de adaptação. Sim. Fala que 1/3 das profissões serão substituídas por robô. E eu tenho dito assim, se você não quer ser substituído por um robô, não se comporte agora como um. Né? Então, o robô não tem sentimento, o robô não tem empatia, o robô não se relaciona. Então, se você não quiser ser substituído por um, não se comporte nesse momento como um robô. Então, são 65% das crianças e adolescentes atuais irão possuir profissões que ainda nem existem. Imagine o tamanho do desafio de tanto que a gente vai precisar se reinventar. Eu estava lembrando, Lei, de profissões que não existiam antes e que agora existem. Por exemplo, o Uber, o motorista de aplicativo, não existia, agora existe. O YouTuber, né? Digital influencer, não existia e agora é uma pessoa que está ali, faz parte, né? Jogadora de jogos eletrônicos, tu vai ver aqueles campeonatos de videogame. Então as pessoas ganham tão bem quanto os outros jogadores dos times profissionais. Então são várias profissões que estão aparecendo, são vários leques de possibilidades. Eu estava estudando também, eu vi 21 novas profissões que vão surgir. É cada nome, mas assim, são 21 profissões que eu estava listando para falar para o Joaquim, né? Para o Joaquim, para ele estar preparando os meninos para essas novas profissões. É coach, né? Leide, e o que me preocupa, Leide, é que algumas pessoas, elas não fazem ideia dessas tendências. Tá? É que a maioria da população não faz ideia do que está acontecendo. A minha pergunta é o seguinte. Eu quero dizer que ainda dá tempo, né? Mas a minha pergunta para você é o seguinte. Por que é importante? Porque sempre foi importante, mas por que é tão importante agora fazer essa gestão da carreira? Sim. Por que é importante, diante de tudo isso que eu trouxe, todo esse cenário que eu trouxe, por que é importante fazer o planejamento da carreira? Pronto. Como eu comentei, Rosália, assim, o mercado está muito desafiador. Então, se eu, enquanto profissional, né, não tiver atenta a essas transformações, como você trouxe, né? E aí, né, eu fazendo a pergunta assim para a gente hoje, a gente fazendo essa reflexão. Se minha profissão, né, não existir mais amanhã, né? O que eu vou fazer, né, da minha vida? Né, quais são os passos que eu terei que fazer? Então, você começando a fazer a gestão da sua carreira, né, você pode minimizar esses impactos. Então, a gente precisa ter essa consciência, e que bacana que a gente está tendo esse bate-papo, porque nós vamos provocar muitas reflexões, né, a esse respeito. Né? Como é que está a minha carreira? Né? Eu estou levando, deixando de ser conduzido pelo meu líder, ou então eu estou me responsabilizando pela minha carreira? Eu estou sendo protagonista? Né? Eu estou analisando meu cenário, eu estou analisando as possibilidades. Então, a gente precisa estar muito antenado para isso. E para isso, a gente também precisa desenvolver, né, o mindset, né, que é o nosso modelo mental de crescimento. Então, progressivo, né? Exatamente, tem que, né, visão de crescimento, de aperfeiçoamento. E aí, como o Mosai trouxe aí o exemplo do INEC, da nossa empresa, que a gente, então, deu 15 anos eu trabalhando, né, com processo de seleção vivencial, face a face, né, com o candidato, e aí, assim, papum, estamos fazendo processo de seleção online. E eu recebi isso de forma muito positiva, né, já estamos aí no processo já de 4 meses, né, implementando esse modelo de processo seletivo. Mas para ter essa aceitação positiva, eu preciso ter esse meu mindset aberto. Então, assim, eu, 15 anos, acostumada a estar, né, no auditório, numa sala fechada, com 30 candidatos, fazendo avaliação, aplicando dinâmica de grupo, e de repente eu vou ter a ajuda da inteligência artificial
para me ajudar a fazer esse recrutamento e seleção. Né? Então, é muito desafiador. Então, se a gente não tiver esse mindset, né, aberto para receber o novo, para buscar a preparação para esse novo, né, a gente vai ficar difícil a gente manter no mercado, né? A gente não vai conseguir performar bem, fazer as entregas que são necessárias. E eu, assim, tive muita abertura, eu acho que é muito bacana isso, porque a gente mantém, né, Mosai, essa abertura para receber o novo. E, assim, é muito positivo. Então, algumas profissões, como você falou no país, o recrutador pode entrar em algumas etapas, em algum momento, porque nós temos ali a inteligência artificial, que vai diminuir esse tempo para a gente do processo seletivo, é bom demais. E aí, e o profissional também tem que estar preparado para isso, né? Como é que eu vou me comportar no processo seletivo online? Eu tenho que gravar um vídeo de 2, 3 minutos, né, fazendo a minha venda pessoal e profissional. Então, como é isso para mim? Então, a gente tem que começar a fazer essas reflexões, né? E buscar se adaptar ao cenário atual. Porque não vamos voltar, gente. O futuro é agora, né? Então, o futuro já começou e a gente precisa, né, despertar e começar a agir, né? Botar a mão na massa, né? Como o Mosai falou, ainda dá tempo, não se desespere, né? Tenha maturidade, né? Tenha calma, tranquilidade e vamos começar, né? Ter atitude para começar um passo de cada vez, para a gente também se adaptar, voltar, né, Mosai, resgatar muita coisa, porque assim como o Mosai falou, a inteligência artificial vai substituir muitas profissões, mas o coração, né, o sentimento, a humanidade, só nós seres humanos temos. É o que é muito importante também, né? A gente trazer esse senso, trazer essa empatia, e aí a inteligência artificial não tem. Eu preciso, então, colocar isso à disposição também da empresa, né, do meu negócio, para poder também me destacar no cenário tão desafiador que nós estamos, né, vivendo no momento. Aqui, assim, o autodesenvolvimento exige se reinventar sempre. Então, não é Sim. se reinventar hoje, passar um ano, 2 anos para se reinventar de novo. A Rosa estava falando, o mundo está acelerado e vai acelerar ainda mais. Né? Então, Eu assim, o acredito. futuro se antecipou. Né? Sim. Então, aquilo que se projetava para acontecer com 1 ano, com 2 anos, vê agora, cheguei, acabou a conversa. Eu estou aqui, ninguém mexe comigo. E a gente precisa agora se adaptar. Eu posso dizer assim, houve uma necessidade de se adaptar na força, na marra. Porque ele É. chegou, ele acelerou e vai acelerar mais ainda. Então, essa nossa capacidade de se reinventar permanece. Agradecer a todos que estão conosco nesse momento. Né? Oi, Voltou, Mosaic, Leide? travou um Ok. pouquinho, não estava te ouvindo, estava me ouvindo, vendo? Não, não, agora melhorou, voltou, né? Voltou, pessoal, dá um Pessoal, dá um ok ok. pra gente, dá um joinha. Kézia Maria, direto de Tutóia, terra do camarão. Ei, Kézia. Pessoal, voltou agora, dá um joinha aí pra gente. Leide, nós passamos das 100 pessoas, viu, Leide? Coisa boa. Que Eu bacana, vou te chamar, nós vamos fazer outra live contigo, viu, Leide? Um Passou de abraço. 100 que é Rosa. Obrigado, Rosa, pelo carinho. Ok, voltamos. Leide, a outra pergunta. Como iniciar? Então eu não me preparei, a pandemia chegou, me obrigou a me reinventar, ou então me deixou de calças curtas, né? Porque quando a maré baixar, vai encontrar muita gente de calça curta. Como iniciar? E, assim, e quais são os passos que a gente precisa fazer para começar, já que a gente não começou ainda? Pronto, perfeito, Mosé. De fato, ninguém estava preparado para esse momento. Então, nós estamos trabalhando muito no improviso, né? Aprendendo, experimentando, muitas incertezas. Então, não tem resposta para tudo. E a primeira ação, que é muito importante, é você fazer uma avaliação pessoal. E para isso, eu trouxe uma ferramenta que é muito bacana, que é muito conhecida aí pela equipe do INEC, Crediário e outros profissionais, que é fazer a sua análise SWOT. E aí a gente vai ter um formulário aqui que eu trouxe para vocês, para a gente fazer a nossa avaliação pessoal. Né? Então, a gente vai começar pelos pontos fortes, que são as forças internas. Quais são os meus pontos fortes? Né? O que eu sei fazer de melhor? Qual é a minha singularidade?
Então, é importante você fazer esse apontamento, fazer esse registro, trabalhar também os pontos, né, fracos, os pontos fracos internamente. É aquilo que ainda não estou bem, que eu preciso melhorar, que eu tenho que reconhecer, identificar. Quais são as oportunidades dentro da minha área, né, de atividades que eu preciso desenvolver para performar melhor, para fazer mais entrega. E aí fiz essa avaliação desses pontos que dependem de mim. Se eu tiver dificuldade para fazer essa avaliação, posso contar com a ajuda de outros profissionais, amigos próximos, familiares. Você entrega o formulário para ele, pede para ele colocar aí seus pontos fortes, os pontos de melhoria. E aí depois, Mozart, a gente vai partir para fazer a avaliação das oportunidades. O que que o mercado está me oferecendo de oportunidade, de possibilidade dentro da minha área de atuação e também quais são as ameaças, né, que eu vou encontrar no cenário, para meu negócio, que eu preciso deixar bem claro para poder traçar estratégias, né, para melhorar. Então, essa ferramenta, você vai estabelecer e vai trabalhar o seu autoconhecimento, que é fundamental para o profissional, para nós que queremos fazer a gestão da carreira. Então, é buscar muito esse autoconhecimento. O que eu preciso melhorar, né, quais são os meus gaps, quais são as dificuldades. Então, o primeiro passo seria fazer essa avaliação pessoal para poder dar início à gestão da sua carreira. Como segundo Leide, na passo... verdade, Leide, na verdade é uma compreensão de si mesmo, né? Exatamente. Então, eu preciso primeiro fazer uma autoavaliação para que eu possa, então, decidir como é que eu vou avançar, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. E essa ferramenta da SWOT pessoal é perfeita para isso. Muito bom mesmo, porque você vai estar apontando, fazendo os apontamentos que são necessários, né, para ter esse feedback, né? O seu primeiro esse feedback para dar essa alavancada na gestão da sua carreira. E junto com o autoconhecimento, né, se reconhecendo, quais são os seus sentimentos, também trabalhar a nossa inteligência emocional, né, que é uma competência forte, muito importante, e que no momento que nós estamos vivenciando, ela se faz muito necessária, né, essa inteligência emocional. E aí eu trago também, você precisa definir muito bem seus objetivos, né? O que eu quero para a minha carreira? Quais são as áreas que eu vou atuar? O que daqui a 2 anos, né? Eu estou buscando o quê? Trazer um exemplo mais claro. Um profissional de vendas, né? Uma pessoa que atua na área de vendas. Então, estou como vendedor numa loja, então estou projetando daqui a 2 anos ser supervisor de vendas. O que eu tenho que fazer? Quais são os cursos que eu tenho que fazer? As oportunidades que eu tenho que buscar para conseguir avançar e alcançar esse nível de supervisor de vendas. E aí eu planejo mais à frente, eu quero ser líder, né, de vendas geral aqui da minha loja. Então, eu vou fazer toda essa projeção. E para isso, eu tenho que ter objetivos bem claros, bem definidos. Certo, Mozaí? Tranquilo? Perfeito, tranquilo. E aí, eu também queria acrescentar, a gente também elaborar estratégias para isso, né? A gente precisa estar anotando, né, traçando o planejamento e fazer as estratégias. Compartilhar, pedir feedback, maravilhoso. Eu vou pedir feedback para seus pares, colegas, para os seus gestores, para que você possa também perceber quais são os pontos que você precisa avançar, né? E fortalecer também, é muito importante, né? Aquilo que você tem de bom, a sua singularidade. A gente nunca pode esquecer também de fortalecer aquilo que eu já sou bom, né, para que venha ter mais ainda evidência. Certo? Leide, eu percebo ainda que quando a gente precisa olhar para dentro de si, às vezes tem algumas dificuldades, né? Então, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer uma autoavaliação e principalmente que essa autoavaliação seja sincera. Às vezes o nosso próprio cérebro é sabotador. Não é bem isso mesmo, não. Tu não precisa te esforçar tanto. Dorme mais um pouco. Não, para que projetar tanta coisa, né? Vamos viver mais um pouquinho. Qual a importância, fugindo aqui um pouco do nosso script, de buscar um mentor, né? Eu vi que tu falou, busque a ajuda de um colega. Qual a importância de buscar um mentor nesse momento? Alguém com mais experiência que pode te orientar ou te conduzir nessa trajetória? Pronto, perfeito, né? Era o meu próximo tópico que eu ia falar, é que você deve se inspirar, né, nos exemplos de sucesso. E a mentoria, eu como fiz a formação em mentor, sou apaixonada, né, Mozaí, pela ferramenta, né, de mentoria. É muito importante você compartilhar experiências com alguém que aprendeu antes de você,
né? Não é alguém que sabe mais, mas que é alguém que teve a oportunidade de aprender antes de você. Então, assim, eu super indico, né, a mentoria, inclusive a gente trabalha muito na nossa empresa esse processo de mentoria, e assim traz muito resultado, porque a pessoa vai estar ali do seu lado, né, transmitindo, repassando a experiência dela, né, compartilhando com você. Então, assim, é de fundamental importância você se inspirar nesses exemplos de sucesso e aí ter um mentor que vai lhe orientar, vai lhe dar feedback, vai lhe direcionar para que você possa alcançar, né, novos patamares. Então, assim, eu, como formada em mentoring, eu sou muito suspeita para falar, acredito muito nessa ferramenta, né? Juntando aí a mentoria com o coach, a gente consegue ter muitos resultados positivos, né? E crescer na nossa carreira. Perfeito. Eu, quando cheguei no agro, que eu tinha muita dificuldade, não entendia muitos processos, até dei esse depoimento na live passada, Sim. nós criamos um projeto de mentoria em que chamamos vários coordenadores experientes para nos ajudar nessa gestão. E foi importante isso quando o Maranhão precisava avançar e nós conseguimos avançar. Então, o processo de mentoring é altamente validado. E eu tive a experiência e reforço isso que a Leide está falando. Leide, quais são os desafios que nós enfrentaremos, ou quais são os desafios enfrentados para começar essa gestão da carreira, ou quais são os desafios que nós estamos enfrentando para fazer a gestão da carreira? O que que nos espera, né? O que que pode nos atrapalhar nesse momento? Pronto. É assim, um dos desafios que a gente percebe nesse cenário é a gente ter a consciência que precisa sair dessa zona de conforto, né? Então, a gente precisa despertar e sair da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar que está muito bom, né? Às vezes a gente tem, né, se engana que está bem, que está seguro, que está estável, mas na verdade, às vezes é medo de se lançar, né, para águas mais profundas, de desafiar, de buscar novos conhecimentos, novas possibilidades. Eu acho que o primeiro desafio é esse, a gente vencer, sair da zona de conforto. Ó, hoje, gente, eu sou um exemplo disso. Essa é a minha primeira live, né? Então, assim, eu tive que sair da minha zona de conforto, né? De tipo, de me preparar, de buscar para poder estar aqui tendo esse bate-papo com vocês. Então, a gente precisa Eleide, ter essa atitude para sair da zona de o, conforto também. o Paulo Vieira tem uma frase que ele fala o seguinte: quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. É Esse é o verdade. medo, né? O medo da gente se ousar, se entregar, buscar novas oportunidades, ou então se lançar um novo projeto, é porque a gente tem medo da reprovação, eu posso dizer assim. De não dar É, certo, da reprovação, de um olhar que esteja julgando, né? Então, às vezes, isso nos afasta de alcançar coisas bem melhores, não é isso? isso mesmo, Zé. Então a gente se retrai com medo do julgamento, né? Porque nós temos a cultura muito grande de julgar o outro. Ah, Mozaí está fazendo live, não vai dar certo. Nossa, não vai ter adesão. Ah, no Maranhão, né? De forma alguma. E a gente vê o quanto que é positivo, né? A gente está se lançando, né? Dá a cara de fato, né? Para bater, né? A grosso modo falando. Então é importante sair dessa zona de conforto. Então, despertei, sair da zona de conforto, eu vou buscar trabalhar a minha organização, meu planejamento, meu autocontrole, a gestão do meu tempo. A gente tem que avaliar nesse momento, né? Um desafio grande é onde eu estou desperdiçando o meu tempo, que está prejudicando a minha evolução, né, profissional, a minha evolução pessoal. É o excesso de redes sociais, né, que a gente sabe que é um desafio para a gente. Como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou fazer, né? Vou mensurar esse resultado? Então, uma dica legal, gente, é até as notificações, né? Então, o meu aparelho, o celular, todas as notificações são bloqueadas. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente perde o foco, né, em determinado momento. Tem um sininho, chegou uma mensagem, você vai lá, quer olhar. Então, uma dica bem legal é tire as notificações, né, de todas as redes sociais, porque você vai conseguir ganhar mais foco, vai conseguir fazer a gestão do seu tempo, para poder você também conseguir gerenciar, né, a sua carreira. E é muito importante fazer isso também. Certo, Mozaí? Leide, certíssimo. Hoje, há muito tempo, eu lembro que quando eu era bem novinho, mamãe me colocou para fazer datilografia, né? E naquele período, quando começou a onda da computação, então a gente buscava muito desenvolver as hard skills, né? Que são as habilidades técnicas, né? E hoje está se falando muito das soft skills. Então, assim, o que que o mercado está pedindo agora? Quais são as novas competências que as empresas estão exigindo para contratar esses profissionais?
Que competências a gente deve perseguir ou buscar melhorar? Quais são as dicas que você traz aí para a gente? Ah, tá ótimo. Né, é uma ótima pergunta, né, Mosaí? Porque assim, a gente foca muito, né, enquanto profissional, em desenvolver a nossa parte técnica, né, a gente foca, desenvolve, mas esquece de desenvolver, como você trouxe aí, as nossas competências comportamentais. E hoje, o que o mercado está buscando é justamente aquele profissional que tem muito foco, né, das suas competências comportamentais. E aí, no último Fórum Econômico, né, mundial, foram apresentadas as 10 competências, né, que vão trazer, poderão trazer, né, ao profissional uma carreira promissora, né, de 2020. E aí são 10 competências. Aí você fica aí, Leide, nossa, Leide, eu preciso ter essas 10 competências bem desenvolvidas. Calma, né? Calma, calma, porque são muitas mesmo, né? Criatividade, eu elenquei aqui, criatividade, gestão de pessoas, né? Foco no conhecimento, negociação, pensamento crítico, capacidade de solucionar problemas, inteligência emocional, olha ela aparecendo novamente. Só que assim, qual é a dica que eu dou? Você tem que focar no negócio que você atua. Então, se eu sou um profissional de vendas no momento, eu vou ter que buscar quais são as competências dentro da minha área de atuação que vão fazer com que se eu elevar essas minhas competências comportamentais, eu terei melhores resultados. Ah, é a negociação, né? Então, essa competência eu preciso desenvolver, eu vou alavancar essa competência de negociação. Criatividade. Eu preciso ser criativo, criativa, para poder encantar o meu cliente, para poder fidelizar o meu cliente. Então, as competências, ela vai também se adequar muito ao seu meu modelo de atuação. Né? Então, como a gente já falou muito, não existe receita pronta. Então, você precisa avaliar também o que faz sentido para você, né? O que também é importante para você. Mas a nossa dica muito é invista nas suas competências comportamentais, né? Por quê? Porque as competências técnicas, elas são negociáveis. A gente pode oferecer um treinamento, e você vai conseguir desenvolver e alavancar. Então, ou a gente sabe que a empresa, de início, ela vai lhe contratar pelas competências técnicas, porque foi feita uma seleção, mas não deu para fazer todos os apontamentos para suas competências, né, comportamentais. Mas, a longo prazo, o que vai lhe sustentar na empresa, o que vai lhe dar sua empregabilidade, são as competências comportamentais. E as pessoas, os profissionais, às vezes, são desligados justamente pela falta de competências comportamentais, né? Que eu não alavanquei, que eu não desenvolvi, que eu fiquei na zona de conforto e não acompanhei, né, essa mudança de cenário. Então, vamos lá, pessoal, todo mundo anotando essa dica, né? Tem que fazer a análise SWOT para identificar suas competências e fazer esse link com a sua área de atuação. Então, é uma dica bem forte que eu deixo para a gente. Leide, tem uma terminologia, um conceito que está se falando muito, mas acho que ele não é de agora, mas acho que ele ganhou uma tônica muito mais forte nesse momento, que é o profissional nexialista. O que é isso? Eu passei por esse momento que as pessoas valorizavam muito especialista, eu sou especialista em alguma coisa. Teve um outro momento que se falava muito do generalista, né? Então essa pessoa ela tinha que conhecer de várias coisas. E hoje está se falando de um profissional nexialista. O que é esse profissional? Ele não é nem especialista, nem conhece de tudo, nem conhece todas as funções. Mas ele precisa ter habilidade, e casa muito bem com o que a Rosa está falando, que ele precisa conseguir conectar as coisas. Então, esse profissional nexialista, ele é o profissional que vai fazer conexões. É como se fosse um hiperlink, né? Então, a Leidiane é do RH, mas agora a Leidiane precisa fazer conexões com o financeiro, com o comercial, com o controller. Então, eu tenho que ter a capacidade nesse momento. Não é que eu vou ter que ser especialista em alguma coisa, mas eu preciso ter agora a habilidade de fazer conexões. Eu preciso ter a habilidade agora de ter uma visão ampla do negócio. Então, está se falando muito dos squads, né? Que é a técnica de você juntar pessoas de vários ambientes diferentes para que você ganhe celeridade em resolver um problema ou então chegue a alguma solução. Então, vamos um exemplo de squad aqui. Eu posso juntar eu, que sou da área negocial, a Leide da área de gestão de pessoas, você pega alguém da auditoria, da conformidade, agora vamos sentar para discutir um assunto. Então, isso vai trazer, essa junção dessas pessoas, vão trazer respostas muito mais rápidas para a solução que nós estamos buscando.
Então, às vezes a gente olha esse tanto de competência, poxa, será que eu vou conseguir? Não. Veja no que você é bom, o que você possa trabalhar, mas agora busque fazer conexões com essas outras competências para que você possa se completar enquanto profissional. Não é isso, Leide? Não, perfeito, Moisés, suas colocações, né? E hoje, assim, se faz necessário cada vez mais a gente ampliar nessas conexões, né? De fato, né, você não precisa ficar só no seu mundo. Ah, eu sou da área de RH, eu vou compartilhar, eu vou conviver só com pessoas da minha área, porque isso não vai lhe trazer grandes conhecimentos. Então, tem que fazer conexões, é conectar pessoas, como você trouxe, né, o comentário de unir o RH com a tecnologia, né, com a auditoria. E a gente já vem fazendo muito isso, né? Na nossa empresa, no INEC, no Crédito Amigo. Então, a gente busca trabalhar muito, né? Um RH estratégico, atuando com a área negocial, eu preciso entender do negócio para poder ter mais, né, assertividade nas atividades que são da nossa responsabilidade. Então, a gente precisa mesmo se lançar, né, e buscar fazer essas conexões. E a gente aprende bastante quando a gente, né, tem envolvimento, se relaciona com pessoas de outras áreas, a gente ganha muito crescimento, a empresa cresce, né, o negócio alavanca, então é importante. Fica mais essa dica aí para todos nós. Leide, muitas pessoas nesse momento, esse dia eu recebi um contato de um colega perguntando que ele queria sair do trabalho, que ia iniciar o negócio próprio. Eu falei, calma, calma, porque tem muita coisa para acontecer ainda, é tudo muito incerto, talvez esse não seja o momento de você pedir as contas, né? Não, mas eu quero. Não, se você quer, vá, não posso falar nada ao contrário, mas a minha indicação que eu dou para você tem um pouquinho mais de calma, para você entender como é que o cenário vai se comportar, para que você tome uma decisão tão importante quanto essa. Nesse cenário, a partir desse exemplo, muitas pessoas, Leide, ou pediram as contas, ou foram desligadas. Algumas pessoas querem ou foram forçadas a mudar de função, né? Então, assim, o que falar para essas pessoas? Olha, eu já saí do trabalho, agora eu preciso me reinventar. Eu não fiz um plano B, eu não conciliei duas atividades enquanto eu estava empregado. Então, por exemplo, enquanto eu estava na empresa passada, eu estava conciliando com a Result, sem ter nenhum prejuízo para nenhuma das duas. E quando eu saí dessa empresa que eu estava, eu consegui conduzir minha vida por essa opção que eu tenho. Né? Ainda, claro, ainda busco recolocações e manter as duas coisas em paralelo, mas eu tinha um plano B. Mas muita gente não tem. Né? E agora chegaram, o mercado não é que abandonou, mas precisou tomar essas decisões. O que falar para essas pessoas, Leite? O que fazer agora, né? Para tentar buscar uma nova carreira, uma nova opção? É bem desafiador, né? Algumas pessoas, de fato, Moisés, foram forçadas, né? Elas caíram de paraquedas nesse cenário, foram forçadas e agora, né, buscam inovar, buscam manter aí a sustentabilidade, né, da sua família. Então, assim, a primeira, né, reflexão que eu promovo para esses profissionais, tanto os que foram forçados, ou aqueles que estão pensando, né, no caso do seu amigo, que você trouxe o exemplo, é de fazer a reflexão. Né? Você não pode agir por impulso, né? Vou pedir demissão do meu emprego, cansei, não aguento mais. Não, tem que ter muita cautela, né? É muito desafiador o cenário, tem que ter cautela, tem que avaliar, tem que refletir quais são as minhas motivações, né? O que eu quero, o que eu estou querendo agora? Eu quero melhorar o meu salário, eu quero reconhecimento, eu quero ter mais tempo para a minha família, eu quero mais qualidade de vida. Então, tem que fazer essas indagações para você, encontrar as respostas e planejar, né? Planejar, avaliar o cenário, quais são as oportunidades que o mercado está oferecendo. Dentro da minha área de atuação, do que eu estou pronto para fazer hoje, ou então do novo momento que eu vou vivenciar, o que o mercado está me oferecendo, né? Quais são as possibilidades? E aí, responder essas perguntas, né, você vai conseguir definir as estratégias, vai mapear essas oportunidades para que você possa, de fato, tomar a decisão e enfrentar a situação que já acontece, né? E outra, o que a gente já falou lá na frente também, a gente resgata novamente, conversar, conexões, né? Então, você tem que ter humildade. Gente, ninguém sabe mais do que o outro. Ninguém é o dono da verdade. Então, eu preciso conversar, ouvir outras pessoas da área. Então, eu estou aqui na área de RH, eu quero montar uma consultoria. Então, eu vou compartilhar com o Mosaí. Mosaí, quais são os desafios que você enfrentou, né, para implantar uma consultoria?
Quais são as oportunidades que você tá encontrando, é desafiador, então tem que conversar, a gente tem que ter humildade para pedir ajuda, para compartilhar com outras pessoas e a gente aprender. E sair da zona de conforto, né? Tem que sair da zona de conforto. E aí, gente, é botar a mão na massa mesmo, né? É botar para fazer. Porque se a gente não botar para fazer, né, nada vai acontecer. Então, tem que ter muita cautela nesse momento também para não tomar uma decisão, né? No calor das emoções, a gente ainda tem um cenário pós-pandemia, que a gente sabe todo mundo foi afetado, não tem como nenhuma pessoa, nenhum profissional ser afetado, todo mundo foi afetado de alguma forma, seu trabalho foi afetado, reduziu produtividade, né? Perdeu algum ente querido, algum amigo, então todos nós estão sendo afetados. Então, a gente precisa também ter serenidade, ter inteligência emocional, para que a gente possa se posicionar, reinventar a nossa carreira nesse momento. São essas dicas A assim, Luísa, bem a importantes. Luísa do Magalu, ela fala o seguinte: se você estiver na estrada e seu carro der problema, desça e empurre você mesmo. Não espere que ninguém empurre seu carro. Ela fala, ó, se você quer começar um negócio, comece com o que você tem. Se der certo, faça o possível. Se for possível, faça o impossível. Então, às vezes, a gente quer começar alguma coisa com tudo muito perfeito. É E verdade. O próprio mundo VUCA fala isso, o momento é de experimentação. Então, às vezes, você não sabe o que fazer, experimente. Faça algo, deu errado, tente outra coisa. Deu É errado, verdade. tente outra possibilidade. Então, acho que a gente está no momento de gerar possibilidades, né? Para que a gente possa conseguir. Mas, como diz Luísa, do Magazine do Magalu, se seu carro parou, deu problema, desça você mesmo e empurre. Não espere que ninguém empurre seu carro. Leide, que outras dicas tu pode trazer para a gente? Ainda para a gente se adaptar a esse momento e para a gente conseguir investir na nossa carreira. Tá? Uma dica que eu queria trazer para a gente refletir, que vocês possam realmente estar analisando, Rosai, é de ter assim, um plano B. Né? Como no início da minha fala, eu coloquei assim, a gente refletir. E se a minha profissão, né, que eu atuo hoje em dia, amanhã não existir mais, né? O que que eu vou fazer? Então a gente precisa também ter um plano B. A gente não precisa também É forte. depender, É né? forte essa pergunta, É viu? forte, né? A gente precisa ter um plano B, é forte, é desafiador. Nós não estamos dizendo que todo mundo tem que sair da live, né? Já tem que procurar outra atividade para fazer. Não, né? Como o Mosai trouxe. O Mosai foi um exemplo que colocou que começou a consultoria ainda no emprego anterior e conseguia trazer as duas entregas. Nossa, que legal. Então, para isso você teve que fazer o quê? Se planejar, se organizar. Nada acontece, né, do dia para a noite. Tem que ter todo o planejamento, né? Muita organização, tem que analisar curto e médio, né, e longo prazo. Então, gente, a gente precisa ter um plano B. Então, se eu atuo, né, como RH, como eu falei, eu quero fazer consultoria, eu quero dar aula na faculdade, eu quero compartilhar minha experiência como gestão de pessoas. É um passo, né, que eu posso dar na minha carreira, que não vai trazer nenhum prejuízo para a minha empresa, né, que eu tenho um trabalho, uma responsabilidade para entregar. Então, acho que a gente precisa também se desafiar e fazer essa reflexões, né? Então, amanhã, Leite, né, acabou, não existe mais RH, e aí, o que que eu vou fazer, né? Como é que eu posso atuar para manter a sustentabilidade da minha família? Então, assim, a gente precisa fazer essa reflexão e mão na massa, né? Botar para fazer, se desafiar, porque realmente o cenário está bem desafiador e a gente sabe que, né, os fortes, né, os que se manterão. É, pergunta para lá quantos minutos faltam para a gente. 10 minutos, viu, Mosaico? O negócio aqui 10 passa minutos. 10 Ah, minutos. antes da gente encaminhar para o final, como eu falei, nós iniciamos essa sequência de lives e agora a gente entende que a live você pega pontos, às vezes fios soltos ou conectados de algum assunto, para que você vai construindo o seu modelo e que isso lhe desafia a buscar, né? Sim. A partir de sexta-feira agora a gente vai começar os workshops, né? Os workshops são fechados. O primeiro workshop que nós vamos fazer é mentalidade de alta performance, que é agora sexta e sábado, e na outra semana a gente vai falar de inteligência emocional. Então é totalmente gratuito, mas a gente tem um cunho social nesses dois primeiros workshops. Então aqueles que puderem, né, e que tiverem condições, que não estiverem desempregados, a gente queria solicitar a contribuição voluntária de cesta básica para que a gente pudesse consolidar essa cesta nesses dois workshops e distribuir. Como é que vai funcionar? Se você é de São Luís, da cidade aí da Leide, e você juntar mais de 10 pessoas para fazer inscrição, as cestas básicas que forem recolhidas para as cidades que tiverem mais de 10 pessoas participando vão ficar na própria cidade, então não precisa enviar.
A gente dá um jeito de consolidar e vocês entregam na própria cidade. Nas cidades que não conseguirem mais de 10 inscrições, a gente consolida a Imperatriz e faz a entrega. Então eu conto muito com vocês. Após a live, a gente já vai fazer a divulgação do Fly com o nosso treinamento. Mentalidade de alta performance, é um treinamento de 4 horas, com certificado pela Result. Começa às 20, vai até às 22, na sexta e também no sábado. Então divulgue para a sua equipe e vamos participar dos workshops, tá bom? E terão mais. Então, continuando, Leide, eu percebo que nessa ânsia, eu posso dizer assim, de buscar novos desafios, de buscar se desafiar, buscar essas 10 competências que estão listadas, a gente tem 2 desafios. Um é investir na nossa inteligência, no conhecimento, não é isso? Na nossa capacidade de resolver problemas, tá? E o outro desafio é trabalhar nossa consciência, nossa capacidade de sentir, de se relacionar, de, como diz um amigo meu, zoinho com zoinho, olho no olho. Talvez um líder, em vez de muito efetivo, de liderança mais afetiva, são 2 desafios. Então, a nova tecnologia, os novos desafios vão exigir da gente, que a gente seja aí inteligente, tenha a capacidade de resolver problemas, mas, ao mesmo tempo, nossa capacidade de sentir, de perceber o outro, de ser empático. Então, esses são desafios, né? Aí, uma pesquisa que eu vi, falou assim, em 2029, os computadores serão tão inteligentes quanto nós. Tá bem aí, né? Em 2045, uma única máquina vai ser mais inteligente que toda a humanidade junto. Tá bem aí, faltam 25 anos, não tá longe, né? Mas olha que bacana, essa pesquisa não sinalizou nenhuma tecnologia que vai substituir nossa capacidade de sentir, de tocar, de ser empático, de se relacionar. Isso me chama a atenção. Se a gente não se diferenciar das máquinas que vão ter a capacidade de inteligência de resolver problemas, a gente precisa agora se diferenciar por essa competência que é de consciência humana. Então se fala muito de tecnologia, de vamos buscar se superar, os desafios são constantes, o mundo é muito competitivo, você tem que melhorar como profissional. Mas e nossa consciência, enquanto humano, enquanto pessoas, enquanto dar, enquanto colaborar, enquanto ser solidário com as pessoas? Eu não estou falando só de comida, de bebida, eu estou falando de ajuda, de suporte, ideia. Eu estou falando disso. Então, além de buscar inteligência, eu preciso agora uma razão de ser. Em vez de buscar o ter o conhecimento, ter grandes propriedades, grandes coisas, eu preciso agora fazer uma conexão com o meu ser. Né? Então, assim, a gente é muito bombardeado por tudo isso que a gente precisa ser. Mas pouca gente cuida das nossas emoções, da nossa inteligência emocional, dos nossos medos, dos nossos anseios, dos nossos desafios. A gente é muito impulsionado por essa sensação de conhecer, de possuir. Mas essa é a nossa capacidade. E como eu falei lá no início, eu não preciso ser um robô, né? E nem posso me comportar como tal. Eu preciso, nesse momento, ser gente, né? Eu estava vendo assim, e eu pensei assim, mas o que será o profissional do futuro? O profissional do futuro será o ser humano do futuro. Então, como eu me comporto? Como é que eu vou ser meu estado de consciência, do cuidado com o outro, do cuidado com as pessoas, de ser empático, de me relacionar, de contribuir. Essa minha capacidade, que são as soft skills que você falou, vão me dar a capacidade, no futuro, eu ser esse profissional do futuro. Mas eu continuar a ser humano. E aí eu deixo como dica final aqui pra gente, sua carreira é sua gestão. A resposta lá, a pergunta do início. Quem é o presidente da sua vida, né? Então é sua carreira, sua gestão. Né, Leide? E assim, Perfeito, não tem como delegar. Né, Leidia? Não tem como delegar para outra pessoa. A gente precisa assumir a gestão da nossa carreira, não é isso? Não posso terceirizar, a responsabilidade é minha. E aí, Mosai tocou um ponto muito importante que acho que a pandemia resgatou, né? É justamente essa cooperação, é olhar para o outro. Então, eu, como gestora de gente, de pessoas, que sou apaixonada, né, pela gestão de pessoas, por gente, por pessoas, né? Acho que eu prego muito isso, né, para os nossos líderes, para as equipes, que a gente precisa acolher o outro, ter empatia pelo outro, né? Cooperar com o outro. Acho que a gente precisa resgatar muito esses valores que a pandemia trouxe, né, forçadamente, essas situações. E eu acho que cada um de nós pode fazer, né, a diferença na vida do outro, né?
tem um propósito, porque o propósito não é o que diz respeito só a mim, Leide, só a Mosaí, mas o que eu posso contribuir com o outro, né? De que forma eu posso ajudar o outro, né? O meu colega, um pai, um gestor, um líder, algum amigo, alguém da família. Então, a gente precisa de cooperação mais, né? No mundo, de ter esse olhar de acolhimento, né? De julgar menos, né? De passar a observar mais e se colocar à disposição. Então, eu defendo muito esses propósitos como pessoa que trabalha na área de gestão de pessoas e eu busco muito, muito, muito fazer isso. Nós não somos perfeitos, mas dia a dia, né? Tem buscado fazer isso cada vez mais. Leide, a gente está chegando ao final. Pergunto para a sua secretária quantos minutos falta. Cinco. 5 minutos, Mosaí. 5 minutos. Então, Leide, assim, eu queria te agradecer muito, agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes conosco nesse momento. Eu acho que foi uma temática altamente relevante, passou muito rápido, eu por mim ficava mais uma hora conversando. Tem que fazer gestão de Dizer carreira que hoje, viu? Perfeito. Dizer que eu estou muito feliz pelas pessoas que estiveram presentes, muito feliz pela sua parceria. Dizer que a temática é altamente atual, né? Dizer que assim é desafiador para todos nós, é desafiador para quem já começou essa jornada, é desafiador para quem está começando agora. Mas o que eu quero dizer assim que é possível, né? Deus, quando Josué foi desafiado a assumir a liderança do povo de Israel e que precisava passar pelo Rio Jordão e o rio era cheio de águas, e ele disse, Senhor, né? E Deus falou para ele, ó, seja forte e corajoso. E como eu disse na live anterior, coragem não é ausência de medo, é você seguir mesmo estando com medo. Então, seja forte e corajoso. Eu acho que todos nós, se nós conseguirmos ser forte e corajoso, a gente consegue avançar. Então, muito obrigado, pessoal. Tem nosso site lá da Result, a gente está colocando vários artigos, colocando nosso trabalho lá dentro, dê uma visitada. Todas as lives estão ficando salvas no YouTube, lá no canal Mosair Cunha. Então, se você quiser rever ou indicar para alguém, por favor, a gente agradece, né? Então, vai lá o sininho, se inscreva, né? E, assim, agradecer a todos vocês. Então, aproveitar esse momento para reforçar os nossos workshops, que são solidários, então contribua, isso faz bem. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? É melhor dar do que receber. Então, vamos fazer uma doação para aquelas pessoas que estejam realmente precisando da nossa mão estendida. E eu queria deixar agora para você fazer suas declarações finais, né? Agradecer as pessoas que estão aí conosco. Tá ótimo. Então, Mosaí, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi desafiador, mas foi muito, muito bacana, né? Estar aqui nessa noite, passar rápido. Vamos fazer a dois, porque tem muito assunto para a gente conversar. Queria agradecer carinhosamente, um forte abraço, toda a família que acompanhou, os amigos, né? A minha equipe do Crédito Amigo Maranhão, que eu amo, todos os administrativos que acompanharam, os agentes de crédito, os coordenadores, a minha equipe de DH, a equipe de DH do Agro também, né? Giovanni, Paloma, parceira, Poli, Mari, Priscila, né? O apoio da família, todo mundo que esteve presente, Vânia, carinhosamente, a equipe da gerência, dos assistentes, todo mundo que esteve aqui, né? Os amigos, os parceiros da área, a equipe do INEC, dizer que nós somos muito gratas, né, Mosaí, por vocês terem prestigiado esse momento. Espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído, que tenha caído uma ficha, 2 fichas, e que nós conseguimos mexer e fazer essas provocações em vocês, né? E como o Mosaí muito bem falou, coragem, ânimo, porque o momento precisa, e vamos lá, se puder, fique em casa, e estamos juntos, né? Contem conosco. Agora o desafio é buscar um outro companheiro que passe de 100 pessoas na live, né? Vamos fazer uma pesquisa de mercado para saber quem pode trazer tanta gente assim. Gente, obrigado, Deus abençoe, viu? Um abraço a todos. Leide, muito obrigado, viu? Deus abençoe você e sua família, tá bom? Tá bom, obrigada. A sua também. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Beijo no coração de todos.